Tá vendo, Arthur? Tá Cara, tá carregando carregando. ainda. Tá carregando. Vou guardar um pouquinho aí. Breno, deu um delayzinho aqui, ainda tá carregando, tá? Tá legal, Rubi. Deixa eu ver aqui. Aí, agora foi. Foi para todo mundo? Tá Foi, legal. agora foi. Bom, pessoal, mais uma vez reforço aqui a satisfação de estar aqui com vocês, falando, né, de tecnologia, do melhor uso da tecnologia para o crescimento do negócio, né, da nossa empresa, das respectivas empresas de vocês. Não dá para falar de todas as tecnologias possíveis. Eu me baseei muito que vocês estão, pelo contato com a Fato, muito olhando o tema de dados, BI, Analytics e tudo mais. Eu trouxe alguns pontos nessas tecnologias, mas a gente pode falar de outras, compartilhar conhecimentos em outras aqui. Mas eu queria, antes de mais nada, começar com a seguinte perguntinha básica para vocês. Qual desses animais que estão na tela, espero que não tenha um delay aí, esteja aparecendo na tela, você me confirma, Arthur, se já está? Tá aparecendo sim. Tá. Qual desses animais aqui, né, o ser humano, que é um animal, e o condor, é, é mais eficiente na locomoção, no deslocamento de um ponto ao A para um ponto B? Qual desses aqui vocês acham que é mais eficiente no sentido de velocidade, consumo energético e tudo mais? Alguém arrisca aí? Eu arriscaria o ser humano. O ser humano? Pois é, É, Eu cara. acho que é o Condor. Boa, estamos divididos aqui. Bom, isso aqui foi uma Eu acho que é o pesquisa. Condor. O Condor também, né? Pô, ótimo. Acho que a maioria vai ficar no Condor, tá? Porque já saca uma pegadinha, mas Isso aqui foi um estudo de uma revista científica americana, já tem pelo menos uns 20 anos. Ela pegou alguns animais da natureza, né, e o próprio ser humano, e fez um estudo ali qual que o corpo, a energia, o consumo, a produção era mais eficiente ao longo do deslocamento de um ponto A para o ponto B. E ao comparar, por exemplo, o ser humano com o côndor, né, o côndor foi o animal mais eficiente em sua locomoção, tá? Na verdade, o côndor foi o animal mais eficiente de todos os outros, tá? Eficiente não quer dizer, às vezes, o mais rápido, né? Quer dizer eficiente, ou seja, o consumo energético do corpo gasta menos energia, ao mesmo tempo que se desloca com um tempo relativo bom, foi o côndor. Agora, quando comparado o côndor com o ser humano numa bicicleta, quem que vocês acham que foi mais eficiente? Com certeza, imagino que vocês vão falar, poxa, agora foi o Condor. Mentira, vocês vão falar, não, agora foi o ser humano com a bicicleta. E foi o ser humano com a bicicleta, né? Por quê? O ser humano usou uma ferramenta criada por ele para poder fazer uma locomoção mais rápida, sem gastar tanta energia. A frequência cardíaca numa bicicleta, para aqueles que andam de bicicleta aqui, não aumenta tanto quanto correr, né? Então, o consumo energético, a eficiência do consumo energético no deslocamento rápido do ser humano com a bicicleta foi muito mais eficiente que o Condor. Muito mais eficiente que o Condor. Qual a moral dessa pesquisa aqui que eu queria trazer para vocês e como é que ela se conecta com o nosso tema aqui de tecnologia? É que nós, seres humanos, somos criadores de ferramentas. Assim como a bicicleta, que está destacada aqui, que nos deixa mais eficiente, as tecnologias que a gente cria, que a gente tem disponível hoje, todas elas foram criadas pelos homens. Nós somos construtores de ferramentas. E essas ferramentas servem para nos deixar mais eficiente. As empresas são criadas para dar resultado. A empresa pode até decidir não ter um lucro tão grande ou ter um lucro zero. Mas para isso, porque ela vai pegar todo esse dinheiro e investir em algo, distribuir, reinvestir para a sociedade, ou reinvestir nela própria.
Mas para isso ela tem que dar resultado. E para ela dar resultado, ela tem que ser eficiente. Ela tem que vender mais do que gastar mais. Essa é a lógica. Se ela gasta mais do que ela recebe, já não é eficiente. Então, as tecnologias vieram para deixar as empresas melhores. Assim como a bicicleta deixa o ser humano mais eficiente perante os outros animais. E por que eu trago esse ponto? Porque pesquisas apontam, tá? Por exemplo, que os diretores financeiros, 20% apenas dele, dos CFOs, estão satisfeitos com os resultados dos investimentos em tecnologia. Ou seja, as tecnologias não estão trazendo a eficiência necessária, ou pelo menos não todas elas. E quando a gente olha nesse mapa aqui de diversas tecnologias que existem, eu tenho aqui, né, algumas já em uso, esse primeiro bloco aqui, que já estão mais ativadas, já estão mais no dia a dia. Tem outras aqui que estão num processo de adoção, algumas empresas estão adotando, e tem outras que estão em estágio de exploração. E olha que curioso, né? A gente está falando aqui de BI, de reports automáticos, né, com BI, que é o que fizeram vocês encontrar a fato. O BI é uma tecnologia hoje largamente utilizada. Pessoas que usam melhores, né? Empresas que usam melhores, empresas que não usam, empresas que ainda estão indo adotar, mas para quem já está adotando o BI, você vê aqui que a bolinha do BI, ela é alta, grande, né? E está em verde. O que que isso significa? Aqui do lado, eu tenho que, na perspectiva dos CFOs, na perspectiva dos negócios, BI, Report Automation, né? Ela tem uma alta geração de valor, ou seja, os investimentos em BI e Report Automation gera valor para a companhia, e que está em verde aqui porque no futuro, nos próximos 2 anos, 25 e 26, os investimentos em BI, Report Automation, vão aumentar. Diferente, por exemplo, aqui dos ERPs on-premise, que geram alto valor, mas os investimentos deles vão ser menor. A tendência dos investimentos são os ERPs na nuvem, que ainda não geram valor tão alto. Está aqui como médio, mas por quê? Estamos numa etapa de migração. Mas vamos falar de outras tecnologias aqui, tá? Às vezes, né, eu preciso ali automatizar um processo, e para automatizar um processo, eu não preciso usar ferramentas tão sofisticadas de BPM como a gente vê por aqui, ó. Poucas empresas adotam ferramentas, sistemas de BPM, de gerenciamento de processos de negócio, complexos, robustos. E na visão dos CFOs, a geração de valor é baixa, historicamente, e nem vai ter crescimento, nem vai ter diminuição dos investimentos. Mas ainda há uma exploração, assim, não é algo que está gerando valor. Diferente dos RPAs, as tecnologias que são as automações ali, os robozinhos que a gente faz para integrar um sistema com outro, simular uma pessoa entrando numa tela, que é mais arcaico a sua implementação, mas é mais barato, gera mais valor. E já tem gente buscando uma adoção muito forte. A AI generativa, que todo mundo já ouviu falar aqui, ela é algo que ainda está em exploração. Os investimentos tendem a aumentar nos próximos anos, mas a geração de valor ainda é média, está numa expectativa. Nem todo mundo, né, tem tido bons resultados ainda, como se promete com ela. As possibilidades são enormes. Então, quando a gente olha a tecnologia, a gente tem que olhar, de fato, se ela está mexendo os ponteiros necessários. Acho que esse é o primeiro ponto, mas a gente vai voltar nesses temas já já. E quando eu dou um loop ainda mais em algumas outras pesquisas, né? Legal, Breno, mas quais pesquisas, quais tecnologias estão trazendo mais retorno? A tecnologia que mais, ou os investimentos tecnológicos que mais trazem retorno é a automação de processo, e não AI.
por exemplo, hoje? Está em terceiro lugar. Machine Learning, AI. Automação de processos, migração para nuvem, sistemas SaaS gera o melhor retorno. Agora, o que eles querem investir nos próximos anos? Melhor análise de dados e governança desses dados. Porque não dá para sobreviver sem dados. As empresas querem continuar crescendo com as automações ou com as hiperautomações. O que é a hiperautomação? É o conjunto de diversas tecnologias, é a combinação de uma RPA numa parte do processo, com uma inteligência artificial numa outra etapa do processo, com um blockchain, por exemplo, numa outra etapa do processo. Quando eu combino diversas tecnologias emergentes, eu tenho uma hiperautomação, porque eu consigo fazer muito mais coisas do que eu conseguia antes só com RPA. Por exemplo, embarcando uma inteligência artificial, eu consigo automatizar uma decisão, deixando o meu processo um pouco melhor. Algo que eu não conseguia fazer há um tempo atrás. Então agora a gente já fala de hiperautomações, né? Programas de treinamento, porque as pessoas têm medo de adotar as tecnologias pelo desconhecido. As pessoas não adotam porque não conhecem. Ou as pessoas não adotam porque não sabem o que fazer com aquilo, não foram treinadas direito, até conhecem, mas não sabem como extrair valor. Então, assim, as tecnologias continuam sendo o número um dos investimentos tecnológicos, mas apenas empresas que conseguem medir bem essa inovação tecnológica. Por que eu chamo de inovação? Porque o que é inovação? Inovação é algo implementado, algo diferente do que eu faço, implementado com sucesso. Então, se eu vou adotar uma nova tecnologia, se eu vou adotar um BI, o BI pode não ser uma inovação para alguém, mas se para a sua empresa é algo novo, é uma inovação. Mas se você faz isso medindo efetivamente qual é o resultado financeiro, quais são as métricas que estão sendo trabalhadas, você tem 2,5 vezes de melhor alcance dos benefícios de geração de valor. Então, assim, a gente tem que olhar para a adoção de tecnologia de uma maneira muito pragmática, muito pró-negócios, não pela moda. E aí, eu acredito que tecnologia ela tem que ser integrada dentro das empresas para que gere resultados efetivos. Então, essa é a premissa que a gente trabalha. E para gerar resultados efetivos, a tecnologia ela tem que ser somada com redesenho de processos, com mapeamento do processo, tem que ter gestão para poder embarcar, fazer aquela tecnologia virar cultura. Não adianta nada eu desenvolver um BI, uma interface, um dataviz legal, se aquilo não é inserido dentro do meu processo do dia a dia de tomada de decisão. Se as informações que estão ali não são usadas num comitê de tomada de decisão, tem que ser usada. Então a tecnologia só vai gerar resultado, só vai destravar valor se a gente consegue embarcar ela num olhar de processos e gestão. A gente não pode abrir mão disso. Não é a tecnologia em si, ela é um meio. Eu, como CTO, né, posso afirmar, é um meio. Ela precisa ser implantada para gerar resultado. E o que muda na tecnologia é que, poxa, o que antes eu tinha que fazer de maneira manual, eu agora posso fazer de maneira digital. Até para nós da Falcone, que somos aficionados pelo PDCA como método, o D deixou de ser um D de ir lá e fazer a mudança, mas de fazer um D digital. Porque as tecnologias hoje são vastas. E nós aqui, o que eu espero de todos nós, é que a gente mude a forma como o mercado consome a tecnologia. Isso é uma crença que a Fato acredita também. Quando chega uma tecnologia nova, como a AI, por exemplo, né, tem um monte de empresas de tecnologia que quer empurrar isso goela abaixo. Só que talvez você não precisa de um AI agora, você precisa de um BI. Você vai ter um AI lá na frente, mas você precisa de dados. Se você não tem dado, você não vai conseguir extrair valor. Então, antes de buscar o martelo perfeito, a gente precisa saber
qual o problema eu quero resolver para eu saber se aquilo é com um prego e aí eu vou precisar de um martelo, ou se aquilo ali é com um parafuso e aí eu preciso de uma chave de fenda. Então o problema tem que ser entendido primeiramente. E aí por isso que eu trago aqui para vocês alguns pontos que eu acho que a gente não pode abrir mão ao embarcar tecnologia, ao utilizar tecnologia. O primeiro deles é: a gente precisa entender quais problemas precisamos resolver. Então, poxa, eu tenho um problema hoje de tomada de decisão porque eu não tenho informação, ou a informação não está confiável. Esse é meu problema. Então, o que eu preciso ter? Um lugar que eu vá consolidar dados e transformar esses dados em uma informação para que eu possa tomar decisão. Que informação é essa? É o meu estoque? É a minha previsão de demanda? É as minhas conversões de clientes? É as minhas emissões? O que é? O que eu preciso ter visibilidade? Eu preciso ter clareza disso, para que eu possa escolher a tecnologia certa para isso. Então, por exemplo, vou contar um exemplo para vocês. A gente precisa digitalizar um processo, mas está na moda usar blockchain. Blockchain é algo caríssimo. Soluções de blockchain consomem muitos recursos na nuvem, porque criam redes enormes de validação que gera muito consumo e a conta fica muito cara. Por que eu vou adotar blockchain, então? Tem que ter uma finalidade. Qual o problema que eu quero resolver? Então, eu tenho um problema, por exemplo, né, que é auditar um processo, onde nesse processo tem várias partes envolvidas, gente de dentro da empresa, gente de fora da empresa, né? E há muita desconfiança nesse processo. Poxa, então aqui, esse último ponto que eu trouxe para vocês, há nesse processo muita desconfiança sobre ele. Aqui é um candidato a blockchain, por exemplo. Por quê? O blockchain é uma tecnologia que ela não permite alteração de dados. Ela só permite inserção de dados. Então, quando eu monto um processo, né, digitalizo um processo em cima do blockchain, os dados só são inseridos. Se eu quiser alterar um dado, eu vou ter que inserir um novo dado, mas aquele dado que já tinha sido inserido, ele permanece lá na cadeia de blocos contando a história daquele processo. Mas eu não consigo apagar, diferente de um banco de dados, que eu posso ir lá e fazer uma exclusão no banco de dados. Posso pedir para alguém que tem uma senha de administrador ir lá e excluir ou alterar aquele dado direto no banco, sem passar pelo sistema. Então, o banco de dados ele pode ter brechas de violação. Então, quando eu não posso ter brechas de violação, o blockchain é uma tecnologia que me garante confiabilidade. Então, poxa, se eu tenho um processo crítico que envolve várias partes e há muita desconfiança nesse processo, aqui está um candidato no passo 2 a eu usar um blockchain. Ou seja, eu estou escolhendo uma tecnologia certa para resolver o problema que eu tenho, que é digitalizar um processo, que eu tenho garantia de que aqueles dados nunca vão ser alterados. Se alguém chegar e precisar fazer uma auditoria, eu tenho a segurança que aqueles dados ali nunca foram alterados. Então eu vou para o blockchain. Topo pagar mais caro, ao invés de um banco de dados, porque aquilo na compensação geral vai me trazer um valor melhor, um resultado melhor, dado as condições ali do contexto. Então, escolher a tecnologia certa vai depender muito de qual problema você está resolvendo. Para você ter visibilidade de dados, você não precisa comprar o ChatGPT, você não precisa comprar o Microsoft Copilot. Você precisa começar a estruturar seu banco de dados e construir seus primeiros BIs. E você precisa ter também, principalmente falando em BI,
Indicadores muito claros. O que você quer medir como fim? E meios. Às vezes a gente se perde muito, né? Principalmente quando a gente vai implantar tecnologia, a gente se perde muito nos fins e os meios. O que é o fim? O fim é gerar um resultado X com o embarque daquela tecnologia. Não a implantação daquela tecnologia como algo bem-sucedido. Então, entender bem no processo de escolha de tecnologia, definir quais são os indicadores fins que você vai medir para ver se teve sucesso e quais são os indicadores meio é super importante, porque eu coloco no item 4 aqui o cuidado com a miragem. A tecnologia é muito sedutora. Na hora que a gente vai implantar uma tecnologia, é muito fácil eu consumir um dinheiro para comprar ali uma ferramenta X, tento implantar durante 3 meses, 6 meses, e aí falo, poxa, ainda não gerou o resultado, mas a versão 2 dessa ferramenta que eu adquiri aqui, a próxima versão já vai sair com recurso XPTO, então vai ficar melhor. E aí você vai lá e gasta mais por aquele recurso. E aí o resultado ainda não veio, mas você fala, não, mas é porque não saiu a atualização direita, agora que vai sair a nova versão. Pô, a gente passa por isso direto. Dando um exemplo aqui da AI generativa, a Microsoft foi lá, falou que ia embarcar o ChatGPT nos seus PowerPoints, no Excel, prometeu uma série de coisas de montar a apresentação sozinha, e, cara, não faz da melhor forma ainda. Tanto que agora ela anunciou a V2, tentando prometer os recursos. E se não cumprir de novo? E a gente vai consumindo dinheiro, vai gastando dinheiro. Então, é muito importante saber o problema para escolher a tecnologia certa, saber medir isso para que a gente não caia nessa sedução que é a tecnologia. Por que eu vou para uma ferramenta de BI ultrassônica? Porque se o problema que eu tenho que resolver agora é uma visualização, o Power BI resolve, eu não preciso sair para uma ferramenta da SaaS absurda de cara. Ou outra ferramenta, estou dando exemplos aqui. E mais importante, não crie expectativa de curto prazo. Como eu falei, você vai implantar uma tecnologia, você precisa fazer ela virar cultura, rotina. Isso leva tempo. Você garantir, você precisa treinar as pessoas, né? Você precisa desse passo 6 aqui, ó, fazer a gestão de mudança. Ao começar um projeto de implantação de qualquer tecnologia, a gente precisa já entender como é que vai ser essa gestão de mudança dos processos, das pessoas, para o uso dessa tecnologia. E não criar expectativa de curto prazo pode te ajudar a não criar anticorpos para a inovação. Porque a chance de não gerar resultado num primeiro momento tão grande é alta. Mas não quer dizer que aquele caminho não é feliz. Você só não vai se frustrar. Se vocês pegarem aí e fizerem pesquisas no Gartner, tem aquele hype cycle do Gartner que mostra uma curva de expectativa e quedas de expectativa sobre tecnologia. Toda tecnologia começa com baixa expectativa, de repente ela sobe, todo mundo cria expectativas altíssimas, como AI generativa, e agora estamos no momento de o mercado está entendendo que não é tudo isso ainda. Vai crescer, está comprovado que a AI generativa ela melhora 10 vezes a cada 6 meses. Então, isso quer dizer que hoje ela pode não estar bom o suficiente para alguma coisa, mas daqui a 6 meses ela vai estar 10 vezes melhor do que é hoje. Então, pode ser que daqui a 6 meses já me atenda, como pode ser que daqui a 6 meses não me atenda. Então, é nos próximos 6, ou seja, ela vai estar 100 vezes melhor. Ou seja, já se passou um ano. Então, criar expectativas de curto prazo, imagina você frustrar a sua empresa no curto prazo, porque você criou altas expectativas com uma implantação de tecnologia, e daqui a um ano que o negócio ficou bom, você não vai conseguir implantar, porque a empresa não pode nem ouvir falar sobre aquela tecnologia. Quantos casos a gente já passou
eu já passei de ver empresas aí que, pô, você não pode falar da tecnologia X aqui, você não pode falar dos métodos ágeis X, porque a gente já se frustrou. Então é muito importante que a gente não crie expectativas e entenda bem como é que é o processo de gestão de mudança. E aí, turma, já que a gente está aqui com a Fato Analytics, falando de dados, principalmente, de BI, de tomada de decisão, eu queria trazer para vocês aqui por que a gente precisa olhar para dados, né? Porque dados, eles são um elemento fundamental para que a gente crie um sistema de suporte à decisão nas empresas. As empresas, o que as empresas precisam? De um sistema inteligente que ajude ela a ser mais eficiente, a tomar as decisões certas. E um sistema inteligente nada mais é do que um processo que recebe entradas e tem suas saídas, qualquer processo. E que ao longo desse processo, esses dados passam por diversas transformações. Exemplo, uma venda, um pedido de um cliente, ele é recebido, ele é processado por pessoas, ou por softwares, ou por máquinas, e pega esse pedido, analisa os itens, talvez, ou manda para o cliente ali que aquele item não tem, se ele topa trocar por outro, então há uma transformação desse dado, às vezes no meio do caminho o cliente pode mudar a quantidade. Os dados vão se transformando, as pessoas, máquinas vão operando aquele dado, mas os dados são gerados e esses dados precisam ser levados para um lugar, para uma tomada de decisão, para que gere insights. Então, sistemas inteligentes, eles são construídos em cima de todas essas informações históricas em tempo real que é gerado, para que gere insights para as pessoas tomarem as decisões no momento oportuno. Ou até as máquinas, num cenário de automação industrial com IoT, onde eu mando um insight para a máquina e a máquina toma uma decisão numa linha de produção. E olha, o que eu estou falando, sistemas inteligentes baseados em dados, eles não substituem ninguém, não substitui o operador, seja máquina, seja pessoa. Ele empodera, ele suporta uma operação ainda maior. Então, quando eu pego um BI, ele é um sistema inteligente que está te gerando insights para que você tome a melhor decisão no seu processo. Por isso que o processo é importante. Não podemos esquecer, não é só tecnologia. E garantir essa gestão de mudança é importante. E tudo começa pelo BI. Um sistema inteligente, um sistema de tomada de decisão, vocês vão olhar e falar, poxa, eu preciso ter algo prescritivo, que já me recomende o que eu faço, eu tenho que fazer. Mas é muito difícil você sair de 0 a 1 tão rápido assim. Você precisa começar, para criar um sistema de suporte à decisão, um sistema inteligente, você precisa começar com os modelos descritivos, turma. Ou seja, ingerir teus dados que você já produz hoje na sua empresa. Todos os seus processos hoje produzem dados. Eles podem não estar informatizados ainda, eles podem não estar digitalizados ainda, mas tem dados ali acontecendo na cabeça das pessoas. Como é que eu já começo a informatizar e digitalizar esses dados, transformar esses dados para as informações que eu quero extrair, para que eu entregue e visualize e gere insights? O descritivo aqui é o BI, ele está descrevendo o que está acontecendo, o que aconteceu na empresa. Depois que eu consigo ter essa ingestão de dados estruturada, a transformação desses dados estruturada com qualidade, aí eu posso vir criar uma outra camadinha aqui, que é uma modelagem preditiva, para em cima desses dados que eu já uso para o meu BI hoje, eu fazer uma previsão. Então, poxa, eu estou olhando aqui no meu BI o meu estoque. Estou olhando o meu estoque. Eu já consigo, então, ter um insight se meu estoque está acabando para poder emitir uma ordem de compra. Agora, eu posso vir depois e criar uma modelagem preditiva que vai já dizer para mim
o seguinte, Breno, com base no teu histórico, no mês de outubro é o mês que você tem menor baixa de estoque. Já faz uma compra, né, para o seu estoque. Na verdade, esse é o prescritivo. Ele já me mostra, ó, no mês de outubro e no mês de fevereiro são os meses que você normalmente tem uma baixa de estoque. Ou seja, ele já faz uma predição para mim. Agora, o prescritivo, que é quando você coloca toda a heurística ali, as otimizações necessárias, é quando ele faz a prescrição, que é o quê? Breno, já compre os produtos para você não ficar com estoque baixo em outubro e em fevereiro. Mas olha como cada camadinha ela só evolui quando eu tenho os dados, quando eu tenho um modelo descritivo. Então, para vocês que não estão avançadas ainda no BI, nessa cultura de coletar dados, estruturar os dados para começar a ter visualização e tomada de decisão, façam isso. Comecem, porque não há volta. As coisas vão se transformar muito rápido e as empresas que não tiverem com os modelos descritivos, pelo menos, bem estruturados, vão ter muita dificuldade de dar o salto para adotar modelos preditivos e prescritivos, que é o machine learning e a inteligência artificial. E por que eu reforço isso, né? Porque nesse gráfico aqui, ó, de uma maneira não exaustiva, gente, toda empresa, né, ela basicamente tem essas dimensões aqui, né? Ou ela, se ela olhar pelo ângulo do cliente, eu vou ter diversas tecnologias que eu vou ter que me preocupar aqui, como, por exemplo, qual é o portal que eu tenho que desenvolver ou ter para o cliente acessar e fazer a compra, quais são os apps que o cliente pode acessar, quais são as interfaces multicanais, o app, o site, o WhatsApp, que o cliente vai ter que integrar, redes sociais, que às vezes eu vou vender por ali. Se eu olho do lado dos parceiros, né, os fornecedores, parceiros, eu vou ter que me conectar com os sistemas deles, então vou ter que ter as APIs ali, as integrações com os parceiros. Se eu olho para minha operação, se eu sou uma fábrica, se eu produzo, eu vou ter que olhar para os meus equipamentos e ver como é que eu me conecto com essas máquinas, integro com elas, como é que eu tenho sistemas especializados. Se eu olho para os meus colaboradores, quais são os sistemas core, sistemas de back-office que eu tenho que operar para a empresa trabalhar, para os colaboradores funcionar? Agora, cada canto tem sua complexidade, tem sua tecnologia. Agora, na parte central aqui é dados. Todos esses pontos geram dados, todos esses pontos precisam de dados. Para eu atender melhor meu cliente, eu preciso fazer um Customer Analytics robusto com ele. Eu preciso de dados. Se eu preciso olhar meu colaborador, eu preciso ter um People Analytics robusto. Eu preciso de dados. Se eu preciso entender como é que está meu ecossistema, eu preciso de dados. Se eu preciso entender e otimizar a minha operação, eu preciso de dados. Então, o que não abrir mão? De dados. Porque só dados que vão me permitir ter visualizações e poder criar modelos de decisões e algoritmos preditivos e prescritivos. Então, esse é o essencial. E aí eu trago exemplos agora para vocês, para a gente já ir na reta final e abrir para um bate-papo, trazendo alguns estudos de caso, né? Onde aqui um varejo de cosméticos e perfumaria muito grande, né? Estava com uma alta dispersão de produtividade de venda de suas revendedoras. Né? Cada uma vendia de um jeito, tinha um resultado diferente. E aí, quando você vai lá e entende o processo de venda, como é feito, quais são as políticas de vendas, né? Dos incentivos, das formas, e você entende as oportunidades, e aí você começa a analisar e estruturar os dados para isso. E aí você consegue entender, então, que você pode criar modelos preditivos de vendas que vão fazer análise de consumidores. Olha os dados que eu tenho hoje disponível de consumidores no mercado, numa determinada praça.
consultar esses dados, fazer uma análise e criar modelos de predição para falar em Fortaleza, os consumidores desses produtos são XYZ, compram normalmente esses e esses itens de categoria, compram normalmente nesses períodos, nesses estabelecimentos, te traz uma série de informação. Agora, em São Paulo, é outra coisa, é outra realidade. Você consegue, em cima desses dados, desenvolver e olhar certos processos que você pode ir tirando fricção, porque você percebe que uma vendedora não está performando bem porque ela está fazendo algumas coisas, preenchendo muitos dados na mão ali, muita informação, ou fazendo muita coisa manual que não precisaria, você pode automatizar. Quando você faz essa automação de algumas atividades que são repetitivas e você consegue ter dados para tomar decisão e criar modelos preditivos, o resultado pode alcançar como esse. Essa varejista teve um aumento de receita em 6 meses de 11 milhões de reais. E um aumento de produtividade de pouco mais de 35%, com vendas assertivas. E todo esse projeto, poxa, você já é uma empresa de varejo, de cosmética e perfumaria, que você vende X. Que você vende X. Se você aumentar a receita em 11 milhões e você pagou 1 milhão para esse projeto, você já tem aí um retorno de 11 vezes. Às vezes, a gente de tecnologia vende o custo do projeto sem fazer as contas, pô, mas se esse projeto, o embarque dessa tecnologia no processo, mexer nas alavancas que eu quero, que é receita ou redução de gastos com a produtividade, se eu ganhar tantos por cento em produtividade, isso vai me reduzir gasto. Se eu aumentar tantos por cento da receita, poxa, eu vou ter um dinheiro tanto, a gente vai gastar tanto para adquirir a ferramenta, o produto, a implantação, o aculturamento, o treinamento, o retorno sobre investimento aqui, ele é super relevante. Então, esse projeto nada mais foi do que, primeiro, estruturar os dados, que com esses dados aí sim eu vou conseguir ter uma visão econômica, geográfica, de todas as variáveis de negócio, entender o comportamento das revendedoras, como é que elas abordam, como é que elas trabalham. As revendedoras, cada uma tinha seu jeito, sua rotina. A gente conseguiu definir isso num processo mais otimizado para diminuir essa dispersão. Implementamos painéis de monitoramento com BI gerando os dados ali para as tomadas de decisão e análise de performance, e criamos alguns modelos que simulam ali, dado aquela praça, dada aquela geografia, né, aquela realidade econômica para aqueles produtos, né, qual que era ali o potencial de ganho e venda de cada produto, e aí você fala, poxa, para cá, para essa praça, eu só vou oferecer esses produtos com esse ticket médio, para essa outra praça eu ofereço esses outros produtos com esse ticket médio. E aí, quando eu falo praça, dentro de Fortaleza, são bairros, regiões diferentes. Então, eu já mando para a vendedora para falar: olha, esse cliente que você está abordando, ela não vai pagar por esse produto. O ticket médio dela é tanto, ela vai pagar por esse. Então, ao invés de você oferecer o perfume A, oferece o perfume B. Com isso, houve um aumento da venda. Você só faz isso com dados. Outro exemplo que eu trago para vocês, aqui no varejo farmacêutico, né? Tem outros casos, mas conversando até com a turma que parecia que tinha bastante gente de varejo, né? Então procurei trazer cases de varejo aqui para vocês. Varejo farmacêutico, lidando com todo momento com uma ruptura de estoque. O que é isso? A pessoa vai lá comprar e não acha o produto, não tem um produto, né? Essa empresa também não tinha previsibilidade se ia conseguir vender, quais produtos, qual mês, e uma série de restrições na sua cadeia de suprimento por conta disso. Bom, vamos lá entender o processo relacionado a esse tema de venda, de reposição de estoque, de compra, de abastecimento, de tudo.
entender a rotina das operações da loja, para poder estruturar os dados necessários ali para uma tomada de decisão, e aí criar modelos que pudessem, então, em cima dos dados de tudo que foi vendido nos últimos anos, eu consigo fazer uma análise de série temporal simples, é uma regressão, e conseguir falar, olha, baseado nos últimos 24 meses, nos últimos 12 meses, essa loja nessa região, eu deveria vender 12 Listerines por semana. Eu deveria vender 30 Naldecons por dia, porque esse é o histórico. Então você tem que comprar. Já que você deveria vender, você tem que comprar, você tem que ter isso. E você está vendendo? Não, não estou vendendo. Por quê? Porque não tem Naldecon na gôndola, não tem Naldecon no estoque. As pessoas estão entrando aqui e não estão achando. E eu não sabia que eu tinha que essa era a média de venda. Então você vai lá e estrutura esses dados, faz as análises, faz as recomendações, as predições. O resultado desse trabalho foi, com essa análise histórica, turma, do que era vendido, uma análise de regressão básica, aumentou-se 25% da disponibilidade do produto. Por quê? A gente passou a comprar os produtos que a gente sabia que a gente venderia, ou pelo menos ter o estoque de segurança para aqueles produtos, para que não haja uma ruptura. Então, aumentamos em 25% da disponibilidade, ou seja, as pessoas iam lá e achavam o produto que ela queria, né? Diminuímos em 12% a redução do estoque médico, porque a gente diminuiu a compra de produtos que a gente não vendia tanto e aumentou aqueles que a gente vendia. Reduzindo assim 30% de perdas por excesso de estoque, tem muita coisa, tem validade, né? E os algoritmos ajudaram em 46% na acurácia da previsão de demanda. Pô, mas só 46%, Breno? Pô, mas para quem não tinha previsão nenhuma, tá ótimo. Então, entender ali quais são os produtos que são vendidos, como eles são fracionados ou não são fracionados, onde que eles ficam no estoque, o que está em excesso, o que não está, entender as ações que deveria fazer, entender o comportamento do meu estoque, de quando eu compro, para eu não ter um estoque elevado ali, e aí demorar de vender, em vez ali daquelas triângulos aqui, ó. Antes, a frequência de compra, eu vinha, comprava um monte de coisa, abastecia a loja. E aí não comprava mais. E aí o estoque ia reduzindo com o tempo, aí eu fazia uma grande compra de novo. Só que, poxa, eu poderia ter muita perda aqui de validade de alguns produtos, de alguns medicamentos. E quando a gente faz a análise histórica, a análise temporal, a gente percebe que, poxa, eu preciso ter um estoque de segurança só, não preciso fazer essa compra toda. Eu compro menos com uma frequência maior. E com isso, a gente foi, ó, reduzindo o estoque com o tempo de consumo, chegando ali para o patamar que a gente queria. E na loja, o que a gente começou a fazer? Toda vez que o gerente abria a loja, com as informações que já estava em sistema, a gente gerava e a loja começava a operar, a gente começava a monitorar as compras que estavam acontecendo na farmácia ali, e aí falava para ele aqui, ó, por exemplo, alimentos. O Nestlé Charge 440 gramas não, não foi vendido. Aí eu clico nele, eu vou ter algumas ações. Olha, eu tenho um fenômeno aqui acontecendo. Esse Nestlé deveria estar vendendo, não está vendendo. Algumas ações. Veio agir. Olha o estoque. Desculpa, olha a gôndola. Vê se tem algum Nestlé lá 40 gramas na gôndola. Tem? Tem. Check. Olha o preço. Vê se o preço dele
tá com a recomendação de preço que foi colocada, porque se estiver mais caro, o pessoal vai bater o olho e falar, pô, tá mais caro que o concorrente aqui, eu vou comprar no concorrente. Então, para cada produto, higiene pessoal, aqui ficou pequenininho para vocês aqui, mas para cada produto, por exemplo, falei do Listerine ali, eu jogo na mão do gerente da loja e falo, você deveria estar, já é 2 da tarde, você já deveria ter vendido 4 Listerines aqui. Você só vendeu um. Tem Listerine na gôndola? O cara vai lá e olha, check. Tem, o preço dele está adequado? Olha na gôndola lá, check. Ele está posicionado aonde deveria, nas ações que a gente está fazendo promocional, está mais na frente ali, ou no campo de visão? Check ou não check. Aí, se num desses check, ele falar, poxa, não está posicionado, ele vai lá e corrige. E só em fazendo essas ações, turma, aumentou bastante as vendas. Trouxe um resultado numa farmácia, numa loja não, num grupo farmacêutico, foi 125 milhões de reais vendido ano passado a mais, por conta de um trabalho de análise de dados histórico com modelos de predição. Então, tudo que a gente tem que fazer, a gente precisa entender qual que é o problema que a gente quer resolver, traçar esse indicador finalístico, que é o impacto que a gente quer que realmente trazer, seja uma redução, eu quero otimizar a compra e eu vou usar para isso uma inteligência artificial que vai fazer uma análise melhor das commodities e indicar quando eu devo comprar e vender, mas porque o indicador finalístico que eu quero ver é a economia que eu tenho de compra. Como nesse caso aqui, houve uma economia de 431 milhões de dólares em 12 meses. Muito dinheiro. 18 vezes de retorno de investimento um projeto desse. Como é que o cara não compra um projeto desse? Impossível. Não sei se vocês aqui têm empresas que são capital aberto, têm dados regulatórios. Poxa, governança de dados. Imagina você publicar um relatório com um dado errado. Isso é grave. Isso pode afetar decisões de investimento. Então, tinha uma empresa aqui que estava com problema, com risco reputacional enorme, por conta de apresentação de dados irregulares, mas não é porque ela queria. Porque o processo dela de extração de dados, tratamento de dados, às vezes algum sistema alterava o dado no meio do caminho, mexia, aquela informação ia ser publicada lá no relatório para os investidores de um jeito equivocado. Poxa, entender esse processo, fazer a rastreabilidade dos dados, a linhagem desse dado, saber qual sistema pode mexer, é a origem desse dado que pode alterar esse dado e quais outros sistemas só podem consultar as permissões. É um trabalho, mas ele é importante para garantir que 100% dos incidentes relacionados a esse de apresentar um dado equivocado esteja errado. Então, turma, tem muito. As tecnologias são incríveis, são N possibilidades que a gente tem, mas o que fica é, antes de pensar na tecnologia, entenda qual que é o problema que você quer resolver. E entenda qual indicador finalístico vai mexer no ponteiro para justificar. E aí você vai falar o seguinte, poxa, eu topo fazer esse projeto, porque se a gente alcançar isso aqui, pagando isso aqui para vocês, se vocês me comprometer, né, para quem for prestar o serviço, poxa, vai ter um retorno muito grande. Então, para não tomar muito tempo, só eu ficar falando, como eu comentei, aqui é um plano de fundo para a gente debater, trocar experiência. Eu vou encerrar aqui a apresentação para ouvir vocês agora. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, algum ponto que eu não toquei, alguma opinião que eu não toquei, esse é o momento. Acho que a gente está bem na janela aqui para poder fazer essa troca. Certo, Assis? Arthur?
Cara, com Certíssimo, Breno. certeza. Vocês vão falar, hein? Com certeza. Breno, primeiro, parabéns pela apresentação. Cara, show de bola e muito alinhado com aquilo que a gente, como fato, também vai verificando no mercado, né? E você trouxe alguns pontos, eu até tenho dúvidas, mas eu acho que eu vou abrir primeiro para o pessoal, para ver se alguém tem alguma dúvida antes e, por último, eu faço o meu questionamento. Mas parabéns pela apresentação, gerou muito valor, com toda certeza. E aí, Entendeu? turma? Vou fazer uma enquete aqui, tá? Quem puder levantar a mãozinha no Teams aqui. E nesse Ga- o- momento. Ah, o Gabriel. Gab- Então já levantou a mão, já fala, Gabriel. Tem muita gente na fila, aí eu quis já garantir meu lugar para fazer a pergunta. Boa. Breno, eu queria agradecer pela Isso. apresentação, super proveitosa. Também os meninos da Fato aí por terem feito essa conexão. Eu queria brevemente me apresentar. Sou Gabriel Cosme, sócio na parte de pesquisa e desenvolvimento de um escritório de advocacia. Ó, A minha pergunta, Breno, ela está ligada bastante à questão cultural do ambiente empresarial que você tem, especialmente num setor que é um pouco mais arcaico, a gente pode dizer assim. O desafio que eu enfrento é o conflito geracional entre sócios para a aplicação de novas tecnologias. E aí eu queria ouvir de você como superar esse desafio de conflitos geracionais, que eu digo do uso mesmo da tecnologia dentro de uma rotina e até mesmo de uma aplicação e uma criação de uma cultura. ó. É, o que eu já passei de experiência, tá? Você falou de um escritório de advocacia aí, normalmente tem vários sócios, né? Envolvido, é um pouco similar. A Falcone também tem vários sócios, eu sou um dos sócios. E também eu sou um dos sócios mais novos, então eu passo pelo mesmo dilema aqui. O que que a gente faz internamente, né? E o que a gente vê empresas fazendo, né? Vamos falar assim, empresas familiares que tem muita no Brasil, né? Que os donos têm certas convicções e são mais difíceis de mudar, e aí essa nova geração entra nos conflitos e tal. Cara, primeiro é a governança que você tem que estruturar bem na empresa. Do que sentido, cara? Você tem que ter uma pessoa na empresa responsável pela tecnologia e você tem que armar um comitê de tecnologia nessa empresa, onde ali, por exemplo, né, você vai ter ali o conselho da empresa, ou o board executivo, o comitê executivo da companhia, os tomadores de decisão, sempre tem alguém ali que é o número um, em um determinado momento, né? E você vai ter um comitê de tecnologia que vai discutir temas ligados à tecnologia, né? Em pauta, em xeque, no mercado de advocacia, por exemplo, né? E esses temas, cara, tem que ser discutido no comitê, tem que ser deliberados ali no comitê e levados para o conselho ou para o comitê executivo ali, essas ações, né? Essas ações respeitando a governança, assim, porque assim, ó, quando fica só no achismo, né? Ah, mas eu não quero, eu não vou, eu não vou implementar, eu não vou usar, você pode usar, mas eu não vou. Quando é muito informal a governança, a gente tem esses problemas. Agora, quando a governança ela passa a ser mais formal, ou seja, olha, foi discutido no comitê de tecnologia que a gente vai, por exemplo, vou chutar um exemplo fictício aqui, tá? É, eu vou usar a AI generativa para poder gerar petições, sei lá, básicas ali, nos primeiros estágios. Ah, mas eu não vou usar, eu não vou. Cara, foi definido no comitê, veio para o comitê executivo ou para o conselho da empresa, que aprovou, tem um plano de implantação, e a gente vai monitorar, porque a área de tecnologia consegue saber quantos acessos, ou a frequência de acesso, por exemplo, alguém está usando o ChatGPT, por exemplo. E eu posso vir todo mês, eu levo para o comitê de tecnologia, olha,
essa é a adoção. Fulano, Beltrano e Ciclano estão usando, mas o outro ali não está usando. A gente chama essa pessoa para entender, faz mês seguinte, ó, de novo, não está usando. Uma hora, alguém vai ter que tomar uma ação. Esse exemplo eu fiz aqui. Consultoria de gestão lida com muito análise de dados, informações, etc. Para a gente ganhar produtividade, é igual como é que chama? Os paralegais aí, né? Que faz uma série de trabalho, a gente tem os nossos BAs aqui, que faz uma série de análise. Em vez de fazer análise no Excel, em planilhas ali na mão, arcaico, a gente institucionalizou dessa forma. Olha, vamos investir X dinheiro aqui na aquisição de um Copilot, que vai acessar nossa base, vai gerar os insights em cima, e vamos disponibilizar licenças para todo mundo e vamos treinar as pessoas. Legal. Agora o comitê vai monitorar todo mês quem está usando e quem não está. E aí, essa pessoa não está usando ou não está usando muito, chama ela. Por que você não está usando? Ah, porque eu estou sem projeto. Ah, não, porque eu não entendi tal coisa. Aí você vai lá e ensina, beleza, monitora de novo. Se dá 3 vezes essa pessoa continua abaixo da média de adoção, você leva isso para a liderança dela e você toma uma decisão. Então, a minha resposta para você, ela tá na governança da companhia, sabe, cara? Da gente conseguir estabelecer um jeito de que as coisas sejam lidadas de um jeito profissional, né? E não no achismo e percepção. O jeito industrial de ser, por exemplo, você não vai ter um operador que vai decidir produzir um carro diferente dos outros. Ele vai ter que seguir uma produção, um roteiro, e todo mundo deve seguir se a gente quiser ser uma empresa eficiente. Senão, a gente não é. Não sei se eu te respondi, Gabriel. Perfeito, Breno. Deu para pegar a ideia. Eu acho que a gente está justamente nesse passo. A ideia que a gente tomou é assim, criar uma espécie de babysitter, assim, assessores, justamente para essa galera mais old school, para que essa pessoa fique responsável para implementar essas rotinas, seja um CRM, um uso de um sistema específico, mas realmente essa estruturação de governança leva tempo. Para Mas forçar muito a pessoa, obrigado. né? Nada. Exato, exato. Para ficar monitorando ali, literalmente enchendo o saco. Ó, já alimentou isso? Não, não alimentou, então me avisa que eu vou alimentar e tudo. Então, tem funcionado aí ao longo dos meses. Que bom. Sucesso aí. Perfeito, obrigado, viu? Nada. Samuel. Opa, bom pessoal, boa noite. Parabéns aí, Breno, pela apresentação. Isso. Breno, eu quero complementar então, né, o que você estava comentando nessa questão da cultura, né, enfim, de implementar uma Claro. cultura, dessa estrutura de governança. E bom, eu conheço um pouco da Falcone, sei que vocês trabalham bastante nessa parte de consultoria com clientes. Eu queria saber como que cria essa cultura dentro do cliente, né, dentro de um projeto, né, porque eu imagino que é um empecilho a mais, né, uma dificuldade a mais, você conseguir, assim, para você conseguir fazer um case, conseguir implementar, assim, apresentar esses projetos de sucesso, né, de retorno de investimento e tudo, você precisa também que o cliente colabore, né? Então, assim, eu imagino que talvez vocês também tenham esse tipo de problema com o cliente não colaborar. Então, como que você consegue implementar essa cultura, né, dentro dessa estrutura de governança, de implementar a importância de dados do lado do cliente? Então, queria entender um pouco aí do lado de vocês como vocês fazem, porque vocês trabalham muito com consultoria com empresas, né? Eu imagino Sim. que internamente deve ser mais simples, né, de conseguir resolver. Sim, sim. Com empresas, assim, normalmente, quando a empresa nos contrata, assim, ela tem um desafio grande ali, seja de redução de gastos, seja de aumento de resultado, né, de receita. E você tem, então, um sponsor muito forte, né, que está ali, né, seja o próprio presidente, o CFO, um VP, tá? Então, essa pessoa, ela já está ali aficionada pelo resultado e ela é o sponsor, né? Ao longo da jornada, você vai encontrar pessoas que vão ter certas resistências, né? Natural, tá? E aí, a gente sempre
A gente acredita muito que todo projeto ele tem 3 fatores críticos de sucesso, né? Primeiro é o conhecimento do método, né, que você está praticando, no nosso caso de gestão, no caso da Fato, o método de implementação do BI Analytics dele, o conhecimento do negócio, que normalmente o cliente tem, né, o cara que está lá no dia a dia sabe operar, mas a liderança. Então, assim, para destravar esses bloqueios, a primeira coisa, a gente, ao fazer a análise do projeto, a gente tenta desdobrar isso para todo mundo, para dar clareza de qual é os benefícios que aquele projeto vai trazer para toda a companhia, inclusive para aquelas pessoas que estão ali. Que cada um dentro da cadeia vai ter um benefício, vai olhar um resultado, vai ver uma oportunidade, né? A segunda coisa também é um diagnóstico daquelas pessoas que estão ali envolvidas para ver se ela precisa de um upskill, né? O que que é isso, cara? Às vezes ela está resistindo porque ela não conhece tal coisa, né? E quando você é lá e fala, poxa, essa pessoa aqui, olha, o benefício que você vai ter é esse, mas ela não consegue ver porque ela não entende, ela não conhece. E quando você coloca um programa de capacitação ali com ela, senta com ela, mostra como é que é. Eu vou dar um exemplo simples aqui, acho que é melhor. Eu, recentemente, num varejo, a gente estava implementando um BI, né? E na área de compras, que era um varejo de autopeças, e, e criamos, depois que o BI estava bem estruturado ali, já tinha muito dado, a gente criou um modelo que recomendava a compra automática de peças, pelas peças que mais vendia ou que menos vendia, baseado no estoque. Bom, o modelo funcionou bacana, animal, vamos implantar, depois de um tempo a gente viu que estava tendo atrito. E aí a gente foi entender, né, com o dono, né, da área, o comprador, cara, mas por que que você não está usando o modelo? O modelo é tão bom, olha aqui, cara, ele analisa o estoque, já fala, não, mas eu faço isso a minha vida toda, eu prefiro eu negociar, não sei o quê, blá blá blá. Não, cara, mas vamos discutir aqui, olha, como é que ele foi montado, quais são as variáveis. Você foi mostrando para ele, né, qual era, né, o que a gente chama de explicabilidade, né? Você vai explicando o que que tem ali por trás daquilo, até que chegou um momento que ele ficou ali desarmado. Ele não tinha mais o que falar porque as coisas estavam muito embasadas. Aí a gente foi, falei, quer saber? Vamos almoçar, cara? Vamos almoçar? Vamos. A gente foi almoçar. Aí almoçando, criando intimidade ali, ele falou para mim o seguinte, falou, pô, cara, sabe o que é? É que assim, pô, os, essas fornecedores, essas empresas de peças que produzem, né, os fornecedores de peças, porra, toda hora, cara, me chama para uns eventos, me leva para umas convenções, nos resort bacana. Eu tô com medo dessa inteligência aí me tirar isso. Eu falei, não, cara, não vai te tirar. Muito pelo contrário. Você vai ter mais tempo se você souber usar ela para se relacionar mais com os caras, para você ir pro evento. Pô, mas como assim? Eu falei, cara, quanto tempo que você gasta hoje fazendo as análises? Ah, tá todo dia, eu fico aqui umas 5 horas fazendo. Então você vai deixar, você pode marcar mais reunião, entendeu? Aí, cara, você pode até diminuir um pouquinho o teu custo da área, que você não vai precisar de tanta gente ali em tal lugar, mas, cara, você vai ser um cara mais estratégico, mais de relacionamento. Pô, mas será? Eu falei, cara, pô, você pode, a gente pode te fazer um treinamento de negociação, de relacionamento, etc. A gente vai indicar isso pro RH. Moral da história, resumindo. Bom, agora, passado 12 meses, já tá usando, pô, e tá indo pros resorts, tá indo pros eventos, tá? Mas no final é pessoa, sabe, cara? Sempre, quando a pessoa resiste, eu aprendi isso na vida, quando ela resiste, ou é porque ela não está convencida, ela é muito cética, que o que ela faz é melhor do que aquilo, então você vai ter que explicar bem o que que aquela tua solução resolve. E quando você desarma ela ali, você vai e ela continuar resistindo, você vai ter que ir para as relações pessoais, cara, porque no final
é humano com humano, cara. Entendeu? Eu vou ter que sentar com o Samuel e entender, pô, quem é o Samuel? Qual é a expectativa dele dentro da empresa? Do trabalho que ele faz, o que que ele gosta. Porra, ele gosta de ir pro resort, ele gosta de ir lá, não tá nada errado, ele tá dentro dos compliance, ele não recebe brinde, ele não recebe. Não, mas ele, pô, ganha uma viagem pra ir lá, pô, legal. Faz parte do jogo do negócio dele. Então, quando a gente tenta mostrar esse lado, cara, facilita. Então, o nosso trabalho sempre é esse, assim, sabe? Entender a pessoa por trás, criar essa conexão, fazendo junto, mostrando junto e desenvolvendo ela junto, sabe? Legal, Breno, É perfeito, né? desafiador, é desafiador, Não, mas, é desafiador, exatamente, é mas desafiador. essa é a E você lógica. foi complementando a última resposta, e eu pensei isso na hora, porque é um dilema que normalmente a gente tem aqui, né? Quando você vai trabalhando com algumas corporações, aí, enfim, pessoas de diferentes áreas também, né? Aí isso pode surgir. Mas obrigado, viu, Breno? Obrigado a você. Pessoal, vou pegar aqui a palavra de novo. Cara, Breno, surreal a sua apresentação. E a gente vê isso diariamente, né? Assim, né, naquele ponto que você comentou. A tecnologia não substitui a pessoa, né? É um meio, a pessoa vai estar ali fazendo parte do processo. A gente só vai trazer maior eficiência operacional para a empresa, para maior escalabilidade depois. E, cara, brigadão é o que a gente vive aqui diariamente com os nossos clientes, o que a gente sempre tenta repassar para todo mundo que nos acompanha. Aí eu vou pegar aqui rapidinho a tela. E aí, assim, uma reflexão que a gente quer trazer, né, para os empresários que estão aqui. Vocês estão investindo em tecnologia da maneira certa, né? A gente ouviu de BI, inteligência artificial, ERP, RPA, porque tudo isso, no final de tudo, é para aumentar a eficiência operacional. E assim, é uma reflexão. Vocês acreditam que estão na eficiência operacional correto para a empresa de vocês? Fica em reflexão. Mas por que essa reflexão? Porque a fato, de novo, a gente tem como missão profissionalizar pessoas e negócios a partir de dados, né? Então, tudo que o Breno comentou aqui, a gente vive isso diariamente para que a gente consiga atingir os objetivos e os resultados dos negócios. E aqui na Fato a gente tem um chamado F-Score, que é um índice de maturidade de gestão. A gente conseguiu nivelar, assim, as empresas de acordo com a maturidade de gestão que elas têm em relação a dados. E a gente vê, né, muito que tem muitas empresas que quando estão começando, estão com falta de processo de cadastro, ou até já um pouco mais avançado, né? Eles têm um processo de cadastro, já tem um sistema, mas tem uma falta de velocidade, personalização ali para tomar de decisão, às vezes fica muito preso às análises em Excel, ou até os dashboards que estão dentro do sistema, dos próprios sistemas contratados não está de acordo com a regra de negócio, né? Muitas vezes essas análises. E aí a Fato entra justamente para aumentar essa maturidade, né? Chegando no nível 3 utilizando análises mais personalizadas, ferramentas mais avançadas, integrando departamentos para entregar, no final de tudo, uma cultura de dados e uma governança de dados, onde todo o negócio está imerso ali para tomar de decisão e justamente para aumentar a eficiência operacional. Aí eu convido, tem outros 11 pessoas, pô, o pessoal ficou. Muito obrigado para quem ficou até o final, já são 8h50. Tem um F-Score aqui. O que que é esse F-Score? Você coloca o seu celular, esse QR Code, ele vai te levar para um formulário e com 9 perguntas você consegue ver mais ou menos onde a sua empresa está, né? Em que nível a sua empresa está. E aí, caso vocês queiram bater um papo com a Fado depois para ver como que a gente pode aumentar a maturidade de gestão por dados de vocês, a gente fica à disposição. Beleza? Então, qualquer coisa, eu mando também no WhatsApp de vocês. Último aviso, já aqui lançando, dia 30 a gente vai lançar o nosso primeiro curso de Power BI, mas já dando o spoiler para vocês, a gente acredita muito que a utilização dessa ferramenta vai ajudar a aumentar a maturidade de você como profissional, como um gestor que almeja crescer e se destacar no mercado. Por isso que a gente
colocou essa mote aqui, profissional do futuro, jornada do Power BI, né? E tudo que você vai aprender aqui com a gente é tratamento e modelagem de dados, indicadores de negócio, storytelling de dados, que é o mais importante. Nada adianta você criar um monte de indicadores se você não está contando uma história, justamente ali, como o Breno falou, para resolver um problema do seu negócio. Você precisa saber o problema para ver onde você vai atacar, né? E aí também a gente está hoje com um valor de pré-vendas. Se alguém tiver interessado, tanto para você quanto para os seus colaboradores, eu acredito que é uma oportunidade única, até porque tem mais de 20 aulas gravadas, tanto na parte de Power BI, a gente utiliza o Figma para construção de design, vai ter aula de Figma também para mostrar como vocês conseguem criar um storytelling efetivo para o negócio de vocês. E aí, se vocês tiverem interesse, é, aponta o celular no QR Code que vai te levar lá para a página, você consegue ver um pouco mais, explorar um pouco mais sobre esse assunto, beleza? E no mais, vou terminar aqui com o nosso maior lema, como empresa que tem o hábito libertador de compreender a realidade através de fatos, né? Tornar isso um hábito. Você encontrar dados, você ver os dados para tomar de decisão, porque quando você começa a fazer isso, se torna viciante, né? No final, você sempre vai querer utilizar os dados para guiar a sua empresa. Pessoal, é isso. Muito obrigado. Ficou gravado. Depois eu vou disponibilizar para vocês. Vai estar no YouTube. Eu vou jogar lá para vocês. E é isso, Breno. Muito obrigado novamente. Obrigado pelo tempo que você disponibilizou. Obrigado pela apresentação. Pessoal, a gente vai mandar por e-mail para vocês também, se o Breno permitir, claro, a apresentação. E é isso. Tamo junto. Alguém quer falar mais alguma coisa no final? Obrigado a todos, gente. Prazer. Qualquer coisa, estamos aí à disposição, junto com o Arthur e o Assis. Só entrar em contato. Valeu, Parabéns, pessoal. parabéns pela apresentação, Breno. Valeu, pessoal. Boa Obrigado, noite. gente. Tchau, tchau. Até Boa mais. noite. Parabéns, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.